Fala galera, nesse vídeo vamos ver aí como função afim ou do primeiro grau pode ser cobrada no PAS e para a gente ver melhor isso, selecionamos o item 53 do PAS 1 de 2019. Vamos dar uma olhada aí no enunciado, galera. Ele dá um gráfico, tá? E ele diz que está num sistema de coordenadas cartesianas que tem um eixo x ou que tem um eixo y aqui, e um eixo x. Ele diz que A1 aqui representa uma porção do mangue do Nordeste brasileiro e A2 uma porção da caatinga da mesma região. Tendo como referência esse gráfico, considerando que no Nordeste brasileiro, em um hectare de mangue a quantidade de carbono armazenada é pelo menos 8 vezes a quantidade armazenada em um hectare de vegetação da caatinga, julgue os itens seguintes. No caso, a gente selecionou só um, beleza? Ele diz que no gráfico, né, a equação da reta que contém um segmento que separa as porções A1 e A2 é 3x mais 2y igual a 600. Ou seja, galera, o que ele quer que a gente descubra é a função que representa a reta que passa aqui por esses dois pontos, né? O 300 aqui no eixo y e o 200 no eixo x, que aí essa reta separa as duas porções de área. Lembrando que como que a gente escreve uma função do primeiro grau, que é uma reta, né? F de x é igual a ax mais b. Tranquilo? E aqui no gráfico, a gente já pode tirar algumas coisas aí, tá? Porque lembra que tanto A quanto B são números. Pode ser um número 1, um número 0, um número menos 5, enfim, a gente pode descobrir. E para quem já sabe aí bem de função do primeiro grau, a gente sabe que esse B é o valor que corta aqui no eixo Y. Então, de cara, olhando para o gráfico, a gente sabe que o B é igual a 300. E agora a gente tem que fazer uma substituição para encontrar o valor de A. A gente pode fazer essa substituição, por exemplo, aqui no 200. Por quê? A gente sabe que nesse ponto aqui, o x ele vai valer 200 e o y ele vai valer 0. Então, se a gente substitui, né, o f de x, ou seja, o y ele vai valer 0, é igual a vezes o valor de x nesse ponto aqui, que a gente já viu que é 200, mais o b, que é 300. O a vezes 200 a gente pode passar para o outro lado, né? Ele está positivo aí, para o outro lado ele passa negativo, então a gente vai ter menos 200a é igual a 300. E aí a gente passa o menos 200 dividindo, porque ele está multiplicando. Então a vai ser 300 sobre menos 200. E o resultado aí dessa conta vai dar menos 1,5. E aí a gente pode encontrar direto a nossa função aí, tá, galera? Lembra que o f de x, como está aí no eixo y, a gente chama de y, é igual a o a, que é menos 1,5, x mais o b, que a gente viu que é 300. Só que aí, repara que na equação que ele deu, o y está multiplicando por 2, o x está multiplicando por 3, e aqui a gente tem um 600. Então, para ver se essas equações batem, vamos pegar o y e transformar em 2y. Para fazer isso, a gente multiplica o y por 2. Então, vamos multiplicar a equação inteira por 2. 2y é igual menos 1,5 vezes 2 dá menos 3x, mais 300 vezes 2 é 600. O 600 lá em cima está isolado, então o menos 3 a gente passa para a direita.
Como o menos 3 está negativo, ele vai positivo. Então, a gente vai ter 3x mais 2y é igual a 600. Que aí bate com o que está lá em cima. Portanto, galera, o item está correto.